Às vezes achamos que a Bíblia está um bocado desatualizada, que precisava assim de umas reformas, mas não sei se repararam, no relato da primeira leitura de hoje, é a coisa mais atual que podia haver. Só se podia-se mudar aqui uma coisa. Quando Deus pergunta a Adão, terás tu comido do fruto que eu te proibi? Hoje a resposta de Adão seria, não me lembro. Tem muita atualidade esta leitura. Embora seja do dia da Imaculada Conceição, nós vemos como muitas vezes entramos no jogo do empurra, para nos desculparmos. O Adão mete a culpa na mulher, a mulher mete a culpa na serpente, que acaba por ser a grande castigada. E esta é uma falha da humanidade e própria do ser humano. A facilidade com que nós metemos as culpas nos outros. A facilidade com que nós nos desculpamos, ou mesmo quando tentamos assumir uma culpa, há sempre um mas. Não é? Os irmãos, ele é que começou primeiro, ou então na briga de casal, mas tu é que começaste. É sempre a mesma coisa. Parece que nós nunca temos a culpa. Até quando nós chumbamos num exame, a culpa é de quem? Do professor, que faz perguntas difíceis. Andamos sempre nisto e a piorar. Mas esta festa da Imaculada Conceição tem tudo a ver com o que nós estamos a viver no mundo, na Igreja e em Portugal. Que por acaso coincide Nossa Senhora ser padroeira da Imaculada Conceição, ser padroeira de Portugal. Estas leituras mostram-nos e realçam-nos a beleza de Maria. Como no meio da criação, no meio de tanta maldade, no meio de tanta perversão, de não assumirmos as coisas, aparece-nos esta mulher, escolhida por Deus, desde toda a eternidade. Alguém que viesse mudar o sentido da história para lhe trazer a novidade de Jesus Cristo. A primeira leitura de hoje, e sempre esta neste dia, fala-nos de como entrou o mal no mundo. É óbvio que não estamos aqui a meter culpas na mulher, porque foi ela que se deixou seduzir pela serpente, até porque tudo isto é uma construção teológica e mitológica para responder à pergunta porque é que nós somos maus, porque é que nós pecamos. E o autor, muito criativo, diz, não, nós não pecávamos, nós éramos impecáveis. Só que deixámos-nos cair na tentação. Fomos atrás do fruto proibido e caímos. Esta passagem do Evangelho mostra-nos ou revela a fragilidade humana. Nós não estamos condenados para o mal. O mal não é obrigatório fazer, mas depende de nós evitá-lo. E assim como neste primeiro relato se percebe que o mal entra no mundo, quando nós escutamos a passagem do Evangelho, é exatamente como é que entra a salvação no mundo. E volta aqui a aparecer a mulher, não como aquela que disse não a Deus e se deixou enganar pela serpente, mas como uma outra mulher que diz sim a Deus e muda o rumo da história e da humanidade. Por isso, Maria é esta mãe, mulher, virgem, brilhante, que é para todos nós um grande modelo de como, peregrinos neste mundo, o podemos ir mudando na medida das nossas possibilidades. Porque, como dizia a segunda leitura, nós fomos criados para sermos santos e irrepreensíveis e não para andarmos de desgraça em desgraça. E por isso, talvez hoje, a primeira intuição que Maria nos possa dar é de sermos pessoas de esperança. É preciso recuperar a esperança. Não estou a falar para políticos. Estou a falar para crentes.
para cristãos, em que acreditamos que Cristo é a nossa esperança. Se nós olharmos para a situação da igreja, se nós olharmos para a situação do nosso mundo, se nós olharmos para a realidade do nosso país, facilmente entramos no desânimo, no desespero e na crítica que não constrói. E este não é o caminho do cristão. Porque o cristão tem que ter um olhar de esperança sobre tudo aquilo que é mau para o ir convertendo e transformando em bem. Se calhar, cada um de nós que aqui está, não se considerando ainda santo, já percebeu que alguma vez na vida entrou na vida de alguém e que a mudou, porque a encheu de esperança. Quando isto acontece, nós estamos a olhar o mundo não com o nosso olhar derrotado e destruidor, mas com o olhar de Deus. E temos que olhar para o nosso mundo com o olhar de Deus. Por isso Maria diz sim. O sim de Maria é para dizer que a vontade de Deus tem que estar acima da sua própria vontade. Não é o que é que eu quero fazer, mas o que é que Deus quer que eu faça. Já viram, se nós colocássemos esta perspectiva sempre em todas as atividades e em todas as situações que às vezes duvidamos? O que é que Deus quer que eu faça nesta situação? Como é que Deus quer que eu possa agir nesta circunstância? E aí estamos a olhar, não com os nossos olhos, mas com o olhar cheio de esperança do próprio Deus. O Advento que celebramos, e no qual esta festa de certa maneira se integra, o Advento é o tempo da esperança, porque exatamente nos diz que há alguém que salva este mundo. E esse alguém é Jesus, que nos veio por Maria. Maria é esta mulher da esperança, que nos ajuda a perceber que Deus tem um projeto de felicidade para a humanidade. E se ele não acontece, não é por culpa de Deus, é por culpa dos seres humanos que não nos entendemos e que, em vez de andarmos a juntar esforços para o bem, só nos juntamos para o mal. Segunda intuição que esta festa da Imaculada Conceição nos pode dar hoje, dos quais também nós, cristãos, somos depositários, é o da alegria. Porque Cristo é a alegria da nossa existência, a alegria do nosso viver. Quando o anjo entra em casa de Maria e lhe diz: Ave, ó cheia de graça, não temas. Muitas traduções às vezes até traduzem por alegra-te, ó Mãe de Deus, como cantávamos no cântico inicial. Alegra-te, ó Mãe de Deus, cheia de graça. Vivemos num mundo difícil, em que parece que nos querem roubar a alegria. As guerras que se sucedem e as ameaças de guerra que nos vão aparecendo. Não bastava a Ucrânia, não bastava a Gaza, agora também a Venezuela a meter-se, para não falar das outras, escondidas, que nem aparecem nas televisões. Quando nós vemos que a nossa política, a democracia está tão abalada como está, em que não vemos que as coisas melhorem, pelo contrário, e nos sentimos cada vez mais ameaçados por políticas e por políticos, em que nos parece que não vemos uma luz ao fundo do túnel, em que a tristeza parece que quer tomar conta dos nossos dias, nós não nos podemos resignar. Nós temos que ser testemunhas da alegria, como foi Maria. Nunca consegui imaginar Nossa Senhora com cara feia. Nunca. Não sei se fecharem os olhos. Alguma vez conseguiram ver Nossa Senhora de cara feia? Não. Porque Maria é, por excelência, a mulher da alegria. Ou seja, a alegria que ela tem, partilha com a humanidade. O privilégio de Maria foi para nós. Nós é que ficámos todos a lucrar com o sim de Maria. E ela depois sente necessidade de partilhar essa alegria com a sua prima Isabel, no qual também Deus entrou e fez ali um grande milagre. Alegria atrás de alegria.
E parece que às vezes nós andamos a saltar de tristeza em tristeza. Se nós olharmos para o percurso de Maria, vejam como a seguir a uma grande preocupação vem sempre uma grande alegria. No próprio momento da anunciação, como é que há de ser isso se eu não conheço o homem? Como é que isso vai acontecer? É uma preocupação. Não tenhas medo. O Espírito Santo vai tratar disso. Quando chegam a Belém, não ter um lugar onde dar à luz o seu filho. A preocupação e a tristeza que não se compara com a alegria de ser mãe e ter dado à luz um filho, independentemente do sítio onde o teve. A tristeza de ter que fugir com o seu filho para o Egito, mas a alegria e o conforto que sentem em ter ali um marido, José, que a acompanha e que de certa maneira lhe diz como anjo: não tenhas medo, eu estou aqui. A alegria que Maria terá sentido quando ouvia o seu filho falar nas suas pregações, de tal maneira que uma vez, no meio da multidão, alguém se levanta e diz: benditos os seios que te amamentaram, bendito o ventre que te trouxe. Se Maria ouviu isto, ficou toda contente, de facto, o seu filho, de falar daquela maneira, de uma maneira tão libertadora. Mas depois vem a tristeza de ver o seu filho incompreendido, de ver o seu filho preso, maltratado, sem poder fazer nada. Mas não acaba na tristeza, porque depois tem a alegria de ver o seu filho ressuscitado, como tinha prometido e como tantas vezes tinha dito. O cristão não pode andar de tristeza em tristeza. O cristão tem que perceber que a seguir a uma tristeza vem uma alegria. E ainda que volte outra tristeza, virá sempre a alegria. Porque Cristo é a nossa esperança. Porque Cristo é a nossa alegria. Nossa Senhora hoje pode-nos também trazer uma bela intuição do que significa ser fiel até ao fim. De que o nosso sim a Deus tem que se ir renovando em cada dia. O cristão é chamado a dizer sim a Deus, como Maria disse. Maria disse uma vez: sim, és a escrava do Senhor, faça-se a tua vontade. Mas quantos sims ela fez, apesar de não ter dito? Nós olhamos às vezes para as nossas vidas, eu falo da minha. Começamos projetos, não os levamos a cabo. Começamos com muita energia e depois desanimamos. Às vezes até desistimos. Isto já não vale a pena. É melhor não. E olhamos para Maria e vemos como ela foi fiel desde o dia em que Deus entrou na vida dela até o dia em que ela se separou deste mundo. Em tantos sims, que foram sobretudo de acompanhar o seu filho como mãe e depois como discípula e depois outra vez como mãe, não do seu filho, mas mãe da Igreja. Assim é a nossa missão neste mundo. Não pode haver cristãos reformados. Temos os cristãos da Reforma, que são os protestantes, isso é uma coisa. Mas nós não podemos ser, não há cristãos reformados. Não podemos dizer: eu agora já não faço mais nada na Igreja, eu agora já dei tudo, já não posso dar mais. Não. É até ao fim. O nosso sim, que para nós começou no dia em que os nossos pais nos puseram neste mundo e que só vai terminar no dia em que Deus nos levar deste mundo, tem que ser sim atrás de sim. Aos apelos de Deus, aos apelos do próximo, sempre sim. Maria disse sim no dia da Anunciação e continuou a dizer sim nas várias etapas da sua vida. Disse sim nas bodas de Caná, disse sim junto à cruz, disse sim quando teve o Cristo ressuscitado com ele, e não acabou aí. A última referência que nós temos de Maria é nos Atos dos Apóstolos, ela unida aos apóstolos em oração. Que maneira tão bonita de acabar uma vida. Não distraídos com aquilo que não nos leva a Deus, mas num espírito contemplativo, de oração e de adoração. Maria continua a ser a mãe de Jesus, mas também é a nossa mãe. Vemos então em Maria, e nesta festa da Imaculada Conceição, esta beleza
de Maria tão inspiradora para as nossas próprias vidas. Quem já visitou a igreja do Marco de Canaveses viu que Nossa Senhora não está num púlpito, está assim no chão, de lado. O mês passado fui casar, eles não estão cá, fui casar o Zé e a Mariana a Braga, e também na primeira fila está uma imagem, sentada numa cadeira, a imagem de Nossa Senhora. Maria foi uma mulher muito igual a nós. Às vezes o mal da veneração dos santos é nós colocarmos acima de nós. Os santos foram pessoas como nós. Maria foi uma pessoa como nós. Maria não sabia que era imaculada desde a sua conceição. Nem o anjo lhe disse, ei, é que tu és imaculada desde a tua conceição. Não! O que Maria percebeu foi que a graça de Deus estava sobre ela. E que isso não a fazia diferente das outras. O que fez de Maria foi uma Maria muito disponível para o projeto de Deus. E isso é que nos diferencia das pessoas. Nós, cristãos, vamos ser diferentes dos outros, não por andarmos com cruzes ao peito, nem com roupas muito conservadoras. Não é por aí que nós nos distinguimos. O cristão há de sempre distinguir-se, como Maria, de que a minha prioridade é Deus. Por isso Maria está sentada no primeiro banco, para dizer que é uma como nós, mas é a primeira de entre nós, porque ela é para nós, mais do que uma intercessora, um grande modelo a imitar. Que a nossa devoção à Nossa Senhora não fique no terço, nem nas velas, nem nas flores que pomos ao pé da sua imagem. A melhor maneira de nós venerarmos Nossa Senhora é imitá-la no seu sim, na sua alegria e na sua esperança. Que assim seja.